O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vamos clamar ao Senhor que nessa noite fale ao nosso coração. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. O foco para a nossa meditação, edificação, nessa noite está nos 14 primeiros versículos do capítulo 10, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé ou em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos orar, feche seus olhos e oremos todos juntos. Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, através da tua santa e poderosa palavra.
Apesar daquele que fala, Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração. Porque nós cremos que a Tua palavra é poderosa. Nós cremos que o Teu Santo Espírito se utiliza da palavra para quebrantar corações, para encorajar-nos, para fortalecer-nos, para animar aqueles que estão desanimados, para confrontar, reorientar aqueles que precisam de um caminho. Portanto, Senhor, fala conosco nesta noite. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa palavra nessa noite é fugir dos ídolos, ou fugir da idolatria. A idolatria é um tema extremamente presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A substituição da adoração ao Deus único, aquele que é merecedor de nossa adoração e devoção, começa no Éden. Deus criou os céus e a terra, e do nada trouxe todas as coisas à existência. E quando Deus cria o homem e a mulher, Ele estabelece um vínculo, um relacionamento de amor com os homens. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus Criador pactual glorioso. Nós fomos criados para andar com Deus. E a Escritura Sagrada, no texto de Gênesis, diz que eles andavam com Deus na viração do dia. Eles foram criados dependentes do Senhor. Eles foram criados para amar a Deus, para depender de Deus, para servir a Deus. E ao passo que eles se relacionavam com Deus, eles poderiam se relacionar um com o outro. Eles poderiam se relacionar com o seu semelhante e com toda a criação. Deus estabelece ordens na criação. Deus diz: crescei-vos e multiplicai-vos, dominai os céus, as aves dos céus, os peixes do mar. Deus tinha um propósito, um plano eterno, redentivo, um plano que era habitar com o homem na sua criação. Este era o plano eterno de Deus. Este plano foi ameaçado, foi atacado, quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus, dando ouvidos a outros conselhos, a outra palavra, diferente da palavra de Deus. Portanto, a partir de então, o coração rebelde dos homens passou a ser autocentrado, o egoísmo passou a ser a ordem do dia. Se este relacionamento com o Criador foi afetado, então os homens passaram a buscar nas coisas terrenas, em pessoas e coisas, o significado, o rumo, o propósito da vida. A vontade do homem, os desejos do homem, o empreendimento intelectual humano foi afetado pelo pecado. Toda a experiência humana foi afetada pela queda, pela entrada do pecado no mundo. Portanto, quando nós deixamos de nos satisfazer no Criador, o nosso coração não deixa de ser adorador, ou a adoração não deixa de ser uma prática dos homens e mulheres sobre a face da terra. Se nós não nos satisfazemos em Deus, em adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, nós vamos buscar nos satisfazer nas coisas deste mundo. Nós vamos transformar coisas belas, bonitas, bênçãos em maldição. Desde então, queridos irmãos,
o homem passou a buscar essa satisfação, esse significado nas coisas criadas. Isso tem um nome na Escritura Sagrada. Isto é idolatria. Os 2 primeiros mandamentos registrados por Moisés, entregues por Deus a ele, foram: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Eis aí as 2 primeiras cláusulas dos 10 mandamentos. Deus conhecia, Deus conhece o coração do homem e da mulher. Ele sabe da nossa tendência e da nossa inclinação a eleger ídolos, ou a substituir a confiança, a adoração devida ao Deus Criador nas coisas criadas. Os autores do Antigo Testamento nos falam sobre isso. De uma forma contundente, a literatura de sabedoria nos fala a respeito de ídolos que podem substituir a nossa adoração, que podem ser colocados no lugar de Deus em nossas vidas de diversas formas. Os profetas Jeremias e Ezequiel nos falam a respeito disso. Abra sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 3, ele vai se dirigir ao povo de Israel para revelar algo profundo quanto à temática da idolatria. Diz o profeta Ezequiel no capítulo 14, a partir do versículo 3: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração, e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier a consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem seus ídolos. Ídolos. O Senhor está falando através do profeta aos crentes do Antigo Testamento. E ali aos crentes do Antigo Testamento, o povo de Israel, ele está dizendo: este povo me abandonou, e eles elegeram ídolos em seus corações. Ídolos que não podem ser vistos pelos olhos humanos. Portanto, eles estão numa categoria mais grave e mais profunda. O profeta Jeremias, falando a respeito do mesmo tema, disse: o povo de Israel, de Judá, cometeu 2 erros. Eles me abandonaram, a fonte de água viva, e eles cavaram cisternas rotas, poços rachados, que não retêm água. A inclinação do coração humano, seja ele cristão ou não. Para os cristãos, a tentação de eleger ídolos no dia a dia da vida. Para aqueles que não servem a Deus, o mundo e as coisas do mundo dão significado, rumo,
direção à vida humana. Mas os autores do Novo Testamento, assim como Paulo, Pedro e João, falaram a respeito dos ídolos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz que os homens, eles trocaram a glória de Deus e eles suprimiram a verdade pela iniquidade. E eles passaram a adorar, ao invés do Criador, as coisas criadas. O mesmo autor está falando a nós aqui. João, escrevendo a sua primeira carta, dando várias advertências aos cristãos, para que eles provem a sua vida com Deus, termina a sua carta dizendo: filhos ou filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Eis aqui diante de nós a carta à igreja de Corinto. E nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada, cheia de problemas. Talvez a igreja mais complicada do Novo Testamento. Essa igreja tinha vários problemas. Os 4 primeiros capítulos nos falam de disputas, panelinhas dentro da igreja. Mostram então problemas de divisão dentro da igreja. Aqueles que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Divisões no seio da igreja, dentro da igreja. Pessoas disputando, competindo, se achando umas melhores do que as outras. Os capítulos 5 e 6 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios nos falam de denúncias sobre imoralidade sexual no meio da igreja, escândalos. Os capítulos de 7 a 11 nos falam pelo menos de 3 assuntos. A questão do casamento, do divórcio, de pessoas solteiras e viúvas. E Paulo, ali no capítulo 8 e 9, inicia o tema de ofertas ou de comidas ofertadas a ídolos. Mas no capítulo 2 ele transita, ou ele se move deste problema mais visível e externo para nos falar de um problema invisível e interno. Eis aqui ele vai articular então uma palavra, um conselho, uma exortação, um encorajamento àqueles crentes na igreja de Corinto. E para isso, para trazer esta exortação, este encorajamento, este confronto, ele vai se utilizar de um exemplo. E o exemplo então, ele é articulado nos 4 primeiros versículos do capítulo 10. Vejamos o que a palavra nos traz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Queridos, o exemplo que Paulo está trazendo é o exemplo do povo de Israel que fora liberto do cativeiro do Egito e conduzido por Deus pela instrumentalidade do seu servo Moisés no deserto. Queridos, talvez não exista outra geração no relato bíblico que teve o privilégio de ver os grandes prodígios e milagres de Deus. Primeiro, de humilhar o maior império da antiguidade, o Império Egípcio, com as 10 pragas do Egito. Deus se manifestou em grande poder e endureceu o coração de Faraó para que todos eles conhecessem quem é ou quem era o Deus de Israel.
E a ideia ali de endurecer o coração de Faraó é simplesmente o fato de Deus tirar a sua mão sobre o coração do homem. Se Deus retira a sua mão, nós fazemos continuamente o que é mal diante do mundo, diante de Deus. E foi isso que Deus fez num sinal de julgamento sobre o império egípcio. O povo então vê prodígios e milagres no deserto. Deus os alimenta de forma sobrenatural. O maná cai do céu. Mais de 2 milhões de pessoas estavam se deslocando no deserto em direção à terra prometida. Aquela promessa que havia sido feita por Deus ao seu servo Abraão estava para ser concretizada. Mas o povo demonstrou ser incrédulo. E o relato aqui de Paulo é o relato que aponta para o maná, porque eles comeram do alimento espiritual, do pão que caía do céu, e eles beberam da rocha. E Paulo aplica esses 2 elementos que aparecem aqui nos primeiros 4 versículos a Cristo. Nós podemos entender então que aquela manifestação de Deus no deserto, porque o povo era conduzido por uma nuvem pela manhã, uma coluna de nuvem pela manhã e uma coluna de fogo à noite, como manifestações teofânicas de Deus, a saber, a segunda pessoa da Trindade. Paulo está conectando essas manifestações a Cristo, porque no texto a rocha é Cristo. Mas apesar de toda essa grandiosidade, apesar de tudo isso que Deus está fazendo por este povo, o texto nos revela, no versículo 5, que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E Deus falou que toda a primeira geração que saíra do Egito não entraria na terra prometida. O verso 6 então pontua o fato que ele está trazendo a nós, para que este exemplo não seja seguido por mim e por você, não seja seguido pelo povo da igreja de Corinto. Ele diz: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Paulo está novamente se reportando aos 10 mandamentos, a respeito da cobiça do coração, dos desejos que se articulam no coração humano. Tiago, o irmão de Jesus, escrevendo a sua carta, no capítulo 4, fala a respeito daquilo que de fato estava por trás dos desejos e da cobiça do coração humano. E Tiago diz que a raiz do problema está no coração. E o que está por trás daquela cobiça e daqueles desejos pecaminosos que geram as tensões e as brigas entre os cristãos são ídolos. E ele aponta para algo que aparece não somente ali em Tiago, na realidade ele está reverberando o ensino do Antigo Testamento, porque quando o povo de Deus dava as costas para o Senhor e se voltava para outros deuses, isto era chamado de adultério espiritual. A cobiça no coração do homem é chamada pela Escritura Sagrada de adultério espiritual, de abandonar o Deus Criador e servir a outros deuses. Paulo então faz uma advertência: não sejam idólatras. Como alguns deles, estes irmãos do deserto, foram. E aí ele passa a relatar e a descrever as reações que eles tiveram diante das provações no deserto, porque Deus estava provando
o coração do seu povo, para que eles pudessem conhecer e saber aquilo que estava no coração, para que eles pudessem aprender a depender do Senhor e a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus estava provando o seu povo no deserto. E quais foram as reações diante da provação? Estão aí diante de nós. Na parte B do versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9, diz assim a palavra de Deus: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Paulo está citando o texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 6, quando o povo, na ausência de Moisés, pede a Arão para construir um bezerro de ouro para eles adorarem. Ele segue dizendo: e não pratiqueis imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Pelo menos 3 exemplos. Aqueles que construíram um bezerro de ouro, aqueles que murmuraram no deserto, aqueles que se entregaram às práticas imorais. Todos estes, as reações e os espinhos e as consequências estão registradas aqui. Eles foram exterminados, eles caíram no deserto, eles se prostraram no deserto e eles não entraram na terra prometida. Queridos, até aqui nós podemos aprender muitas coisas. Em primeiro lugar, nós cristãos não estamos isentos do problema da idolatria, dos ídolos. Nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos estar comprometidos com a obra de Deus, mas nós precisamos ter cuidado e zelo pelo coração. Porque nós podemos cair nos mesmos erros que o povo de Israel caiu. O versículo 11, 12 e 13 se voltam novamente para o povo de Corinto. E diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Paulo está apontando aqui para os últimos dias, para a expectativa da volta de Jesus Cristo. Desde o tempo do apóstolo Paulo, os últimos dias perfazem a ideia da vinda de Cristo nas nuvens. Desde aquele tempo eles já estavam esperando a volta de Cristo. Portanto, diante de uma vida no deserto, diante de uma vida de lutas, olhemos para trás e aprendamos com o exemplo do povo de Israel, daqueles que caíram no deserto, daqueles que se venderam e deixaram seus corações idólatras, abraçar outras coisas. Paulo está chamando os crentes a abraçarem a Cristo, a se prepararem para o dia do Senhor, para a vinda do Senhor. O verso 12 então nos aponta para uma prática do autoexame. Ele diz: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, diz: olha, vocês que são espirituais, vocês ajudem aqueles que estão fracos na fé, com palavras brandas, para corrigi-los, para admoestá-los. Mas tomem cuidado de vocês, para que vocês também não caiam em tentação. Paulo está nos ensinando que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos susceptíveis e vulneráveis a sermos seduzidos por ídolos que se movem de forma sorrateira, não de forma externa, mas no coração. Ele nos ensina e nos chama a avaliar tudo o que fazemos, as nossas práticas, as nossas decisões, os nossos desejos,
aquilo que você quer, os seus planos pessoais, a sua agenda, os seus sonhos, tudo o que nós produzimos, tudo o que produz o homem deve ser avaliado e examinado, tendo como referência a palavra de Deus. Cada um de nós está susceptível a ceder às paixões do velho homem. O verso 13 nos ensina pelo menos duas coisas. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Eu e você temos a bênção da presença de Deus em meio a todas as nossas tentações. O texto também nos ensina que nós podemos dizer não às tentações que se erguem diante de nós ou dentro de nós, porque Ele não permitirá que nenhuma tentação seja superior ao livramento que Ele nos dá, a graça que foi manifesta em Cristo Jesus, aqui e agora. Não simplesmente no passado ou no futuro, mas aqui e agora. O texto está dizendo a nós, queridos, que nós podemos resistir aos ídolos. Porque há um poder dos céus na minha vida e na sua vida, que nos habilita a dizer não às tentações. Não àquilo que sorrateiramente rodeia o nosso coração. O texto nos dá ânimo e coragem para seguir em frente nas nossas lutas diárias. Ele termina dizendo: fujam, amados, da idolatria. O maior problema da raça humana foi quando estes trocaram a adoração ao único e verdadeiro Deus por ídolos, por deuses, por coisas. Por isso que repetidamente os escritores do Antigo e do Novo Testamento estão nos chamando a atenção. Uma aplicação a todos nós. Uma aplicação àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. O homem sem Deus tem um coração vazio. Se você está aqui nessa noite, se você me acompanha da sua casa, e você não conhece a Deus, você não conhece a Jesus Cristo, existe uma má notícia. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o seu coração irá buscar se satisfazer nas coisas deste mundo. E você vai buscar por toda uma vida. E a palavra de Deus fala: para que serve eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O homem vai buscar se satisfazer nas coisas desse mundo, em pessoas ou coisas, mas o seu coração permanecerá vazio, se este não se voltar para o Deus Criador, para Cristo Jesus. A boa notícia é a todos aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo. Pode haver vida, mudança, transformação, salvação. Corações vazios buscarão em todos os lugares, mas nunca se satisfarão. Jamais. Porque só Deus pode preencher o vazio do coração humano, o seu coração. Uma aplicação a nós crentes. Nós podemos ser filhos de Deus, servindo a Deus, mas ao mesmo tempo servir
a ídolos. Eis aí um problema grave no nosso meio. Nós podemos transformar bênçãos de Deus em ídolos. Por exemplo, filhos são uma bênção de Deus. É uma dádiva dos céus. Mas nós podemos transformá-los em ídolos quando nós colocamos eles acima do nosso relacionamento com Deus. Quando nós não damos ouvidos à instrução da palavra na educação dos nossos filhos e nos baseamos no nosso próprio entendimento. Quando nós julgamos que a instrução bíblica não pode ser aplicada a nós hoje, talvez os nossos filhos então estejam se transformando sorrateiramente em ídolos no nosso coração. Um relacionamento, um casamento, uma bênção dos céus, mas pecadores têm a capacidade de transformar bênçãos em maldições. Pessoas quando perdem uma pessoa, acabam um relacionamento, perdem muitas vezes completamente a razão, o significado, o rumo na vida. Adolescentes levantam ídolos em seu coração. Talvez a sua busca por amigos, por ser aceito, por ser amado, por ser reconhecido, por ser louvado, por ser admirado, se transforme ou se transformou num ídolo no seu coração. Talvez a beleza exterior incomode tanto o seu coração, que isso se transformou num ídolo no seu coração. O nosso relacionamento com as tecnologias, tablets, smartphones, redes sociais, coisas que são boas e têm um fim útil, mas essas coisas podem ocupar o nosso coração de uma forma que se transformam em ídolos que estão controlando, governando o nosso coração. Como eu posso saber que ídolos estão se movendo no nosso coração? Talvez se você se enfurecer rapidamente quando seu pai e a sua mãe disser: filho, desliga um pouco o celular, desliga um pouco o videogame. E aquilo te enfurece, te deixa com ira, com raiva, porque o seu pai ou a sua mãe retirou das suas mãos um ídolo que está controlando a sua vida. A Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que dominar nosso coração, dominará também o nosso comportamento, as nossas escolhas na vida. O texto nos ensina a confrontar a nós mesmos constantemente. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O texto nos encoraja ao nos revelar o poder dos céus e a presença de Cristo nos livrando das tentações dos ídolos, nos habilitando e nos capacitando a dizer não aos ídolos que querem dominar. O texto nos ensina as consequências de ser dominado por ídolos. Eles se prostraram no deserto, eles foram exterminados e em um só dia caíram 23 mil pessoas. Mas Paulo nos traz esta mensagem com amor e firmeza, dizendo: filhos, amados. Tiago, no capítulo 4, diz que Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus ciumento. Não um ciúmes pecaminoso,
mas um ciúmes de zelo, que deseja com que os seus filhos estejam sempre no seu caminho. Deus não abre mão do seu coração, nem de 1% dele. Deus quer 100% da sua vida e do seu coração prostrada diante daquele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração, o Deus único e verdadeiro. Que Deus encoraje a sua vida. Que Deus incomode o seu coração a examiná-lo, a ele ser examinado diariamente. Que esse texto nos ensine a fugir da idolatria, que sorrateiramente quer dominar o nosso coração. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Eu não sei como está a sua vida. Eu não conheço o seu coração. Mas Ezequiel diz que Deus sonda o coração. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece o que está dentro de você. Coloque o seu coração diante de Deus. Você que está em casa, avalie o seu coração diante de Deus. E peça: Senhor, revela os ídolos que estão dominando e controlando a minha vida. Olhe para as suas ações, as suas reações, os seus desejos, as suas iras, as suas raivas, para vasculhar o coração e ter a sua vida quebrantada diante do Senhor. Vamos louvar a Deus.